Capítulo 8. Mais sobre o dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6:10. Não é o dinheiro que é nocivo, mas o amor ao dinheiro atrapalha a nossa vida. Jesus disse quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Marcos 10:24. Quando amamos mais o dinheiro do que a Deus, ou quando confiamos mais no dinheiro do que em Deus, temos problemas na vida. Não permitimos que Deus nos abençoe financeiramente aqui na terra e talvez percamos a oportunidade de ir para o céu após a morte. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, esse a salvará. Que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Marcos 8:34 e 36. A alma de um homem, disse Jesus, tem mais valor para ele do que o mundo inteiro, e para salvá-la, ele deve estar pronto a desistir de tudo para seguir a Deus. Jesus formulou esse procedimento em termos de um balanço: lucros versus perdas. O lucro recebido ao fazermos a vontade de Deus não é apenas espiritual, embora os ganhos espirituais resultantes da obediência a Deus sejam de extrema importância. A Bíblia também afirma que quando seguimos a Deus, recebemos bênçãos em reais e centavos. Você sabia que Deus paga juros? Para aqueles que, como Pedro, abandonaram tudo para segui-lo, ele paga juros de 10.000%. Jesus disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já no presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Marcos 10, 29 e 30. Deus conhece nossa motivação. Se dermos com o intuito de receber, ainda assim Ele retribuirá a medida recalcada, sacudida, transbordante. Mas se dermos por amor a Ele, os juros serão mais elevados, serão 100 vezes mais. Um dos motivos pelos quais Deus deseja que façamos doações, principalmente dízimos e ofertas, é para colocarmos o dinheiro na perspectiva correta. É vontade dele que o dinheiro ocupe a posição adequada em nossa vida. Administrado de forma inadequada, o dinheiro torna-se senhor de tudo. Podemos ficar tão assoberbados para ganhá-lo e tão aflitos com medo de perdê-lo, que corremos o risco de deixar de lado o propósito que Deus tem para nós, tanto em relação ao ministério como em relação ao testemunho. Disse Jesus: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: o que comeremos? O que beberemos? Ou, como que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas estas coisas. De certo, vosso Pai Celeste bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 24, 31 ao 33. Nesse texto, extraído do Sermão do Monte, Jesus ensina à multidão que não se pode servir a Deus e ao dinheiro, mas que se Deus for colocado em primeiro lugar, Ele supre todas as nossas necessidades. Se Deus não está suprindo suas necessidades, talvez você não esteja colocando em primeiro lugar. A Bíblia menciona 3 obstáculos que impedem a prosperidade financeira quando não colocamos Deus em primeiro lugar. Se não forem eliminados, esses obstáculos podem anular os princípios que partilhei com você no capítulo 7. E creia, esses princípios multiplicarão seu dinheiro caso sejam devidamente praticados e se esses obstáculos não tiverem permissão de interferir. O primeiro dos obstáculos para a prosperidade é o seguinte: guardai-vos de praticar vossos atos de justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. Se o fizerdes, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Portanto, quando deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada secretamente. Então teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Mateus 6, 1 ao 4.
A Bíblia diz que a nossa motivação para orar, jejuar e contribuir deve ser pura. Se fizermos essas coisas com o propósito de sermos vistos pelos outros, então essa será a nossa única recompensa. Se, contudo, nossas ações forem motivadas pela obediência a Deus, então Deus nos recompensará. Se você tem dado dízimos e ofertas e não tem sido abençoado, talvez esse seja o motivo. As pessoas também deixam de receber bênçãos porque dão lugar à preguiça, entregam-se à embriaguez, à glutonaria ou à desonestidade. Pois o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência cobrirá de trapos o homem. Provérbios 23, 21. Um pouco para dormir, você diz, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como assaltante, e a tua necessidade como um homem armado. Provérbios 24, 33, 34. Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se enche de pedrinhas de areia. A herança adquirida às pressas no princípio não será abençoada no fim. Provérbios 20, 17, 21. Segundo a Bíblia, certos pecados arrastam consigo a pobreza como punição. Da mesma forma que Deus nos dá mais do que damos em dízimos e ofertas quando praticamos o bem, Ele nos tira mais do que ganhamos quando praticamos o mal. Quem pratica o mal, diz a Bíblia, semeiam ventos e colhem tormentas. Oséias 8, 7. Um dentre os obstáculos que impedem a prosperidade das pessoas que contribuem com dízimos e ofertas é, em geral, o mesmo que as impede de receber outras bênçãos de Deus: falta de fé, pois não creem que Deus fará o que promete. É por isso que aquilo que você afirma se torna tão importante. Afirmar que Deus cumprirá o que promete opera alguma coisa em seu espírito. Diga em voz alta: meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Ele disse que eu o colocasse à prova e eu obedeci. Estou aguardando receber de volta o que dei, multiplicado. Se você afirmar prosperidade depois que fizer a sua parte de acordo com os princípios divinos da contribuição, então você terá prosperidade. Por que a palavra de Deus abençoa algumas pessoas e não abençoa outras? A Bíblia diz que quando as pessoas ouvem a palavra de Deus e não creem nela, a palavra que ouviram nada lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Hebreus 4, 2. Eu também tenho pecado por não mesclar a palavra de Deus com fé. Antes de uma de minhas cruzadas pelas Índias Ocidentais, próximo à data da partida, eu disse à minha esposa: querida, a nossa campanha nas Índias Ocidentais está marcada para breve, mas ainda não temos $1 guardado para a viagem. Jesus disse que deveríamos planejar antes de construir uma casa. Talvez seja melhor desistir da viagem, pois temos pouco tempo para levantar a quantia necessária para as despesas. Minha esposa, porém, sempre teve uma fé inabalável e acreditava que Deus opera maravilhas se tivermos uma atitude positiva de fé. Ela respondeu da seguinte maneira ao meu pensamento negativo: bem, Dom, você sabe que foi Deus quem colocou esse campo missionário em nossos corações. Não podemos cancelar a viagem porque não fomos nós que escolhemos a missão. É um chamado do Senhor e Ele proverá. Eu comecei a recitar Filipenses 4:19. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. A partir daquele momento, todos os dias, enquanto eu me deslocava de um lugar para outro, confessei essas palavras com ousadia, repetindo-as inúmeras vezes. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Como essas palavras libertaram meu espírito, fortaleceram minha fé e mudaram minha atitude. Repetir essa passagem para mim mesmo, crer e falar com Deus, operou o milagre que eu precisava. Em 2 campanhas anteriores nas Índias Ocidentais, precisamos abreviar a viagem por falta de dinheiro. Nessa viagem, porém, cumprimos todo o programa porque Deus supriu cada uma das nossas necessidades. Qual foi a diferença dessa vez? Creio firmemente que foi o fato de nos apegarmos tenazmente à palavra de Deus e Ele, ouvindo nossas palavras, sentiu-se obrigado a cumpri-la. Minha esposa é uma constante fonte de inspiração para mim quanto a confiar que Deus há de suprir as nossas necessidades. Em 1961, enquanto eu me dedicava a uma cruzada, minha família morava em Victoria, na Colômbia Britânica. Embora a campanha estivesse sendo muito abençoada pelo Senhor, as ofertas de amor para sustento do meu ministério eram poucas e insuficientes.
Esse fato criou um sério problema financeiro para nós, pois precisávamos de mais dinheiro para pagar as contas e para o nosso sustento. Certo final de semana, fui a Vitória para ver minha família rapidamente e, depois, retornar à campanha. Havia pouco dinheiro para deixar com minha esposa e comecei a me sentir frustrado. Passamos a noite falando com Deus. Finalmente, Joyce orou. Pai querido, supridor de todas as nossas necessidades, tu sabes que temos um grande problema. Temos pouco dinheiro. Na realidade, não sei como aguentaremos esta semana. Talvez tu não queiras que Dom continue nessa campanha. Se for assim, compreenderemos. Temos certeza de que sejam quais forem os teus motivos, serão bons. Agora, se tu não resolveres o nosso problema financeiro, entregaremos este ministério a uma outra pessoa. Queremos fazer o que tu quiseres. Joyce, como Moisés, falou diretamente do seu coração para o Senhor, e estou totalmente convencido, como se confirmou depois, que nosso Pai Celeste agradou-se de sua filha falar com ele com tanta liberdade e sem nenhum acanhamento. A oração dela e a promessa de Deus fizeram a diferença. Aquela oração mudou a maré a nosso favor, tanto espiritual como financeiramente. Nunca mais fomos assolados pela pobreza, quer na fé, quer nas finanças. Certo dia, enquanto aguardava o embarque no aeroporto de Tórtola, comecei a conversar com um homem que era vendedor. De início, conversamos sobre banalidades, mas, a certa altura, descobrimos que tínhamos muita coisa em comum. Nós dois éramos cristãos. Finalmente, ele disse que gostaria de me contar uma história completamente inexplicável pelos padrões comuns. Não acredito muito em sonhos, ele observou. Mas há alguns anos ocorreu um fato comigo que até hoje considero um mistério. Por muitos anos eu trabalhei para uma grande firma atacadista de St. Louis, no Missouri. Em um de meus itinerários eu costumava encontrar um velho amigo conhecido como Irmão Bento. Toda a cidade chamava assim. Na maioria das viagens ele comprava alguma mercadoria, mas quer comprasse, quer não, eu me sentia melhor depois de visitá-lo. Ele estava sempre alegre e sua conversa era muito agradável. Eu visitava os clientes só 2 vezes por ano e aguardava com ansiedade as datas em que poderia vê-lo. Numa dessas visitas, ele fez um pedido muito maior do que costumava fazer e, sem hesitar, recomendei à empresa que atendesse o pedido. Eu sabia que ele era um cristão sincero, amado e respeitado por todos os habitantes da cidade. Ele não vendia bebidas alcoólicas ou cigarros e dizia sempre que sua Bíblia condenava as 2 coisas, portanto, não queria se envolver com elas. Nenhuma conversa ou propostas de grandes descontos dos fabricantes de cigarro e de bebidas poderiam induzi-lo a se desviar dessa norma. Cerca de 6 meses depois de feito o grande pedido, o escritório central notificou-me que a conta não fora paga e que eu deveria visitá-lo o mais breve possível para cobrá-lo. Percorri rapidamente a minha região e fui pessoalmente tratar do assunto. Quando cheguei ao armazém, ele não estava lá. Havia outra pessoa em seu lugar. Eu soube que logo depois de colocado o pedido, ele caíra doente e que tanto ele como a família contraíram enfermidades em períodos alternados de tempo. Sua enfermidade havia se estendido por diversos meses e ele ainda se encontrava confinado à sua casa. Eu não o vi, mas ele me enviou um recado dizendo que tudo acabaria se resolvendo. Ele tivera mais prejuízos do que imaginara, mas 6 meses se passaram e a conta não fora paga. Eu escrevi ao escritório central e contei-lhes a situação. Naquela ocasião, todas as medidas legais contra ele foram suspensas. Outros 6 meses se passaram, e fui informado de que devia ir imediatamente cobrá-lo, caso contrário, ele seria processado. Não tive escolha, mas confesso que me ocorreram alguns pensamentos rebeldes. Na noite anterior à minha chegada à cidade, não consegui dormir. Passei horas angustiado, rolando na cama, tentando encontrar um jeito de não pressionar meu amigo. Eu sabia que estava lidando com um bom homem envolvido numa situação aflitiva sem que tivesse culpa. Enquanto me virava na cama de um lado para o outro, devo ter adormecido. Sonhei que fui visitar meu velho amigo e que nos sentamos na sala de estar da casa onde toda a sua família se reunira. Ele se voltou para mim e disse: "Vamos começar nosso culto devocional matutino e gostaríamos que você participasse." "Com todo prazer", respondi. Ele prosseguiu: "Vamos ler o Salmo 23. Ele iniciou a leitura e fiquei atônito diante das palavras que ouvi. Eu havia aprendido esse salmo há muito tempo na escola dominical e jamais me esquecerei que o Senhor é o meu pastor. Meu coração regozijou-se ao ouvir as palavras lidas por ele. O Senhor é meu banqueiro, nada me faltará. Ele me faz repousar em minas de ouro. Ele me dá a combinação do seu cofre forte.
Ele restaura o meu crédito. Ele me mostra como evitar os processos legais por amor do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelas sombras das dívidas, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua prata e o teu ouro me resgatam. Preparas um caminho para mim na presença dos meus cobradores. Enches os meus barris com óleo, minhas medidas transbordam. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu negociarei em nome do Senhor. Ao concluir a leitura, ele se ajoelhou e orou. Eu jamais havia escutado uma oração como aquela. Quase perdi o fôlego quando ele pediu ao Pai Celestial que me abençoasse. Acordei de repente, com um amém. Eu havia planejado visitá-lo em casa logo pela manhã. Levantei-me, vesti-me e cheguei à casa dele ao nascer do sol. Ele me recebeu com um sorriso e um caloroso aperto de mão e disse: venha, entre. Vamos fazer nossas orações matinais e gostaríamos que você nos acompanhasse. Fui apresentado à sua esposa e aos seus filhos. Em seguida, ele pegou a Bíblia e falou: vou ler o Salmo 23. Leu-o com voz clara e forte, mas exatamente como estava escrito na Bíblia. Não consigo expressar os sentimentos e pensamentos que me ocorreram enquanto ele lia. Ajoelhamo-nos para orar e ele humildemente expôs seus desejos a Deus, mas a oração não era nada parecida com a que eu ouvira no sonho, embora abrangesse os mesmos tópicos. Ele falou ao Senhor que me devia algum dinheiro e que a dívida já estava vencida. Pediu que se lhe abrisse uma porta para poder pagá-la naquele mesmo dia. Depois, orou por mim. Enquanto me encontrava ali de joelhos, resolvi que uma vez em vida eu desobedeceria às ordens recebidas. Depois das orações, fomos diretamente para o armazém. No exato momento em que entrávamos, um rapaz chegou correndo e disse: irmão Benton, papai mandou dizer que vai ficar com a casa e com o terreno que está interessado em comprar do senhor, aquela sobre a qual vocês conversaram ontem. Ele pediu para eu lhe entregar esse dinheiro e disse que pode pagar o saldo quando o senhor quiser. O velho pegou o dinheiro. Lágrimas começaram a correr-lhe pelo rosto. Ele fez um recibo e entregou ao jovem. Depois, debruçou-se sobre o livro de contabilidade e pôs-se a fazer anotações. Voltou-se então para mim e perguntou: você poderia me dar um recibo? Eu notei que ele havia acrescentado os juros de todos aqueles meses em que não fora capaz de pagar. Quando eu disse que fora instruído a ignorar os juros, ele não aceitou a oferta. Disse que desejava pagar toda a dívida e que se sentia grato pelo tempo extra que a firma lhe concedera. Peguei o dinheiro e o enviei para a sede da empresa, em St. Louis. Na mesma hora em que eu estivera rolando na cama, de madrugada, meu velho amigo estivera de joelhos em seu quarto, rogando ao seu banqueiro que lhe concedesse um empréstimo. Eu fiquei muito contente por ele haver conseguido e desde então, quando me sinto desanimado, uso o Salmo 23 como remédio. Quando tudo vai bem, é fácil chamar o Senhor de nosso pastor e prometer segui-lo todos os dias de nossa vida. Há momentos, porém, em que todos nós andamos pelo vale. Então é Deus que nos avalia. O desejo dele é que continuemos a confessar com fé: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. A fé do irmão Benton estava centrada firmemente em Deus, o que foi confirmado por suas palavras. Deus o honrou suprindo suas necessidades. Deus dá riqueza e saúde. Talvez algumas pessoas achem difícil aceitar esse poema do poder. Possuir riquezas costuma ser considerado pouco espiritual e até mesmo o dom da saúde concedida por Deus é considerado difícil de se obter. A palavra riqueza significa recursos, competência para cumprir nossas obrigações. Deus não prometeu que iria nos tornar milionários, mas Ele provê todas as nossas necessidades. Filipenses 4:19. E nos assegura prosperidade e sucesso se vivermos segundo sua palavra. Josué 1:8. Deleite-se na palavra de Deus, medite nela e, segundo a palavra dele, tudo o que você fizer prosperará. Salmos 1:1-3. Disse Jesus: buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Jesus falava aqui sobre nossas necessidades materiais: alimento, roupa, teto. Jesus não disse que se buscarmos primeiro o reino de Deus, todas essas coisas nos serão tiradas. Não. Ele disse que todas estas coisas
nossas provisões materiais nos serão acrescentadas. A Bíblia diz: Deus é que te dá força para adquirires riquezas, Deuteronômio 8:18. E é a ocupação de Satanás nos empobrecer para arruinar nossa capacidade cristã de pagar as contas. Satanás tenta provocar constrangimentos financeiros em nossa vida. Concorde com Deus, discorde do diabo. Deus diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. 3 João 2. Este é o grande desejo de Deus em relação a nós, seus filhos, que prosperemos e tenhamos saúde assim como prospera a nossa alma. Como prospera a nossa alma? Primeiro, através da oração orientada pelo Espírito e de uma vida de louvor. Segundo, pelo estudo da Palavra de Deus e a confissão ousada das Escrituras. Terceiro, pelo testemunho e pela pregação do Evangelho aos outros. Quando tantos filhos de Deus são afligidos e assolados pela pobreza, e a obra de Deus está paralisada devido a problemas financeiros, é hora de confessar os textos citados para recebermos a bênção dos dons divinos de riqueza e saúde. Repita diariamente com ousadia: Deus me dá riqueza e saúde.